Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Nós estamos agora no 7º exercício. Esse exercício trata de função afim. Vamos lá à questão de número 1. O que nós tínhamos na questão número 1? Observe o gráfico abaixo de uma função definida no intervalo -3 e 6 em R. Esse R é o conjunto dos números reais. Aí a pergunta é: em quais intervalos essa função é decrescente? Então, se pergunta em quais, então tem mais de um intervalo. Existem várias formas de estar resolvendo esse tipo de questão, mas eu vou pensar aqui junto com vocês em proporcionalidade, que eu acho a maneira mais fácil de entender essa questão de crescimento e decrescimento de uma função. Vamos ver então. Só relembrando, quando você tem algo, ou melhor, duas grandezas que são diretamente proporcionais, quando um valor aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Se eles são inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, vamos pensar aqui nesse gráfico, né, que é essa linha aqui, que tem algumas coordenadas no plano cartesiano, em um eixo x e o eixo y. Então, nós teremos que relacionar, é o que está acontecendo, né, os valores de x com os valores de y. Vamos primeiro pensar nesses pontos, né, que são as coordenadas do gráfico. Claro que tem infinitos pontos, mas vamos pegar esses pontos que já estão marcados. Então, vou pegar primeiro aquele ponto ali que está aqui, ó. Esse ponto aqui, que está em cima do eixo x. Só para lembrar, quando existe uma coordenada, um ponto em cima do eixo, ou que seja no eixo x, ou que seja no eixo y, um dos valores é zero. Isso é muito importante para o nosso estudo. Como está em cima do eixo x, então y é zero. Se estiver em cima do eixo y, então x é que é zero. Então aqui menos 3, porque está no eixo x, né? Está aqui o valor de x, que é sempre o primeiro, a gente já viu no conteúdo anterior. E 0, que é y, que ele, né, faz associação aqui com o zero de y. E 0 é um dos poucos números, né, que está presente aí nos dois eixos ao mesmo tempo. Ok? Então nós temos o zero aqui. Então essa é a coordenada desse ponto. Vou fazer a mesma coisa com este ponto aqui de cima. Vamos pensar nessa coordenada aqui. Qual coordenada é essa? Está em cima do eixo y. Então a gente já sabe que, no caso aqui, x que tem que ser zero. Então nós temos 0 para x. Vou colocar aqui do lado aqui. 0 para x, né? E 4 para y, porque está exatamente em cima do número 4. Então, essa é a nossa coordenada deste ponto. Vamos pensar em mais uma coordenada. Acho que 3 já dá para a gente começar a trabalhar. Então, pensando em mais uma coordenada, nós temos o quê? Esse daqui, para x, é 3, para y é menos 2. É o que nós temos para essa outra coordenada. Então, vou colocar aqui do ladinho do ponto, né? Para a gente saber que é essa coordenada aqui. Bom, vamos ver esse segmento de reta aqui, que representa o nosso gráfico. Saindo desse ponto até chegar a este, vamos pensar nos valores de x e de y. Menos 3, levando em consideração x, até 0, a gente sabe que ele está aumentando, porque está vindo aqui para a direita. De 0 a 4, de 0 aqui de y a 4 de y, também está aumentando. Então, posso dizer que entre os valores de x e de y, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando um valor aumenta, o outro também aumenta. Então, a gente diz que esse pedaço aqui, esse segmento, ele é crescente. Agora, pensando neste daqui, ó, o que nós podemos falar sobre ele? Aqui eu tenho 0 para x, aqui eu tenho 3. Então, de 0 para 3, 0 até 3 de x,
nós estamos fazendo o quê? Aumentando os valores. Agora y, de 4 para menos 2, partindo de 4 e indo para menos 2, como está indo para baixo aqui, nós estamos diminuindo. Então, quando os valores de x aumentam, os de y diminuem. Então, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, esse outro gráfico aqui, esse outro pedaço aqui, os valores são inversamente proporcionais, então ela é decrescente. Agora vamos voltar à nossa pergunta. Em quais intervalos a função é decrescente? Então, não quero saber crescimento, eu só quero saber decrescimento. Mas não precisa fazer tudo isso que eu fiz nos próximos exercícios. Basta pensar o quê? Toda vez que for crescente, ele vai ter esse tipo de inclinação. Ó. Assim, como se fosse uma subida. E aqui, quando tiver neste formato, um declínio, ele vai ser decrescente, todas as vezes. Então não precisa colocar as coordenadas para saber disso. Então esse não me interessa, esse me interessa. Esse daqui não me interessa, porque é crescente, e esse daqui me interessa. Então os dois intervalos que a função é decrescente é este e este daqui. Mas a gente tem que escrever em forma de intervalo. Então como que nós podemos fazer isso? Como trata de função, e você já viu lá atrás que a função é separada em duas partes, domínio e imagem, onde a imagem varia de acordo com o domínio, então o que prevalece em uma função é o domínio. Então todas as vezes, exceto quando eu falar de imagem, nós vamos estar escrevendo intervalos baseados no domínio. Então vou pegar o domínio onde está esse decrescimento, e o outro domínio onde está também o outro decrescimento. Então, fazendo os intervalos, nós teremos o quê? Vamos colocar aqui do lado, né? O nosso intervalo vai ser de 0 a 3, que é esse intervalo aqui, que é esse pedaço aqui de reta, né? 0 a 3, e depois de onde? De 5 a 6. Então, nós teremos isso daqui como resposta. Mas ficou ainda muito separado os dois. É como se eu estivesse falando de duas coisas, mas isso é uma função só. E de 0 a 3 eu tenho infinitos números, e de 5 a 6 eu tenho infinitos números. Não dá para ficar contando esses valores. Quando eu coloco intervalo, eu estou falando de todos os valores que estão entre esses números, incluindo esses dois, porque o intervalo aqui ele é fechado. A mesma coisa acontece nesse. Mas eu quero, de alguma forma, falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu pego dois conjuntos e quero especificar características iguais dos dois, então a gente usa o quê? Qual símbolo em matemática? Nós estamos falando de união, porque eu estou unindo esses dois conjuntos. Então vou pegar o símbolo de união e vou colocar aqui no meio dos dois. Então qual vai ser a resposta? É um intervalo 0 e 3, união com 5 e 6. Tudo intervalo fechado, porque eu estou incluindo esses valores. Inclusive, o pontinho aqui está todo pintado. Se tivesse um círculo e no meio não tivesse nada, tivesse em branco, então seria intervalo aberto. Esse colchete estaria para fora, mas não vem ao caso aqui. Então essa é a nossa resposta da número 1. Fácil, fácil, fácil. Vamos à questão de número 2. A função afim f de x é igual a menos 3x mais 7, definida no conjunto dos números reais. Isso é muito importante, a gente sempre trabalha funções aqui no conjunto dos números reais. Intercepta o eixo x em qual coordenada? Então, ele vai interceptar, Então, vai ter um ponto em comum com o eixo x. Como que a gente vai estar fazendo? Na questão número 1, eu deixei bem claro que, se o ponto está em cima de algum eixo, alguém tem que ser 0. Se estiver em cima do eixo x, y é 0. Se estiver em cima do eixo y, então x é que é 0. Então a gente tem essa notação aí. É óbvio, Então vamos pensar nisso daí. Bom, então se temos que fazer desta forma, deixa eu escrever para ficar bem claro aqui para vocês esses detalhes, É bem importante a gente ter isso em mão. Para que a curva de um gráfico intercepte algum eixo cartesiano, um dos valores da coordenada tem que ser
0. E aí se intercepta o eixo x, y é 0. Se intercepta o eixo y, é x que é 0. Então a gente pensa nisso daí. Mas, o que nós estamos querendo aqui? Deixa eu destacar isso daqui, ó. Nós queremos que isso intercepte aqui o eixo x. E para interceptar o eixo x, então quem tem que ser 0? Y. E quem é y? Y é f de x. Então, no lugar de f de x, nós colocamos quem? Nós colocamos 0, porque 0 é o valor de y para esse gráfico, né, interceptar o eixo x. Ok? Então, vamos fazer essa substituição. Então, no lugar de f de x, que é o valor de y, que a gente já viu no início isso daí, eu vou colocar 0. Então, troquei f de x por 0. Então, 0 é igual a menos 3x mais 7. O que eu posso fazer aqui? Ou passar o 7 para cá negativo, ou passar o menos 3x para cá positivo. Porque troca o lado, troca o sinal. Eu vou pegar o menos 3x e passar para o lado direito. Que aí a gente elimina essa questão do negativo. Para evitar de ficar multiplicando por menos 1 lá no final. Então, eu vou passar o menos 3 para o lado esquerdo. Então, vai ficar mais 3. Mais 3 positivo. Então, 3x é igual a 7. Como 3 multiplica 7, então x é quem? 7 dividido para 3. Isso é óbvio, né? E aí, então, x vai ser igual a quem? 7 dividido para 3. Posso fazer a divisão ou deixar, né, em forma de fração. Tanto faz. Só que quando eu faço essa divisão, eu tenho uma dízima periódica. 2,3333333. Ok? Então, qual vai ser a nossa resposta? Agora é só colocar a coordenada. Quem vai ser a resposta? Para x, eu tenho 7 terços. Para y, nós acabamos de falar aqui que é 0. Então, fazendo a nossa coordenada, lembrando que o x sempre vem primeiro que o y, isso é regra internacional, qualquer país que você for, você tem que trabalhar desta forma. Então, você tem menos 7 terços para x e 0 para y. Respondido a nossa pergunta, que ele queria saber qual é a coordenada, né? Mas, para ficar bem claro, né, eu fiz um gráfico aqui para vocês visualizarem o que está acontecendo realmente. Como nós estamos falando de função afim, então o gráfico, né, a curva do gráfico é uma reta. Então, essa aqui que está em verde aqui, ó, é o nosso gráfico, né, em cima do plano cartesiano. E essa função é f de x igual a menos 3x mais 7. Olha onde ele está cortando o eixo x aqui. Ó. Para y é 0, porque está em cima do eixo x. E para x nós temos 7 terços, que é 2,33333. Aqui, ó, 2 e um pouquinho aqui mais à frente. Então, nós temos 2,3333333. Respondido a nossa pergunta. Vamos à questão de número 3. O que nós temos aqui na número 3? Qual a lei de formação da função polinomial do primeiro grau representada no gráfico abaixo? Então, nós precisamos fazer uma lei de formação para essa função. E claro, né, só existe uma para ela, então basta descobrir essa lei de formação. Como que nós vamos fazer? Vamos pensar no que nós já temos aqui no nosso gráfico. O que nós temos aqui? Nós temos coordenadas, que é a coordenada que localiza os pontos e descreve o gráfico, né, no plano cartesiano. Então, esse ponto aqui, em cima do eixo y, que é o mais simples para a gente visualizar, eu tenho 0 para x e 3 para y. Agora vamos pensar nesse ponto aqui. Ó. O que nós temos nesse ponto aqui? Nesse ponto, nós temos 1 para x e para y nós temos 0. Então, pode dizer que esse ponto aqui, ó, é esse daqui. Ó. 1 e 0. Esse primeiro é o valor de x e esse primeiro é o valor de y. Mas a lei de formação, eu vou até voltar aqui no quadro aqui,
a lei de formação tem que ter f de x é igual, aí eu tenho um valor para o coeficiente a variável e a soma, né, de um termo independente. Então, o nosso também tem que estar assim. Mas aqui, a única coisa que eu tenho é valor de x e valor de y. Eu não tenho os coeficientes, então tem que descobrir os coeficientes. Mas toda função afim, ela tem que ser daquele tipo que eu mostrei lá na questão de número 2. E como vocês viram nas videoaulas também, toda função afim se resume a quem? F de x é igual a x mais b, onde b é um coeficiente que não acompanha variável nenhuma. O coeficiente a acompanha x e f de x é a nossa imagem, que são os valores de y. Então, o que nós vamos fazer? Já que nós temos x e y, vamos pegar esses valores de x e de y e vamos substituir nesses valores de x e de y. Então, vou pegar primeiro este, colocando 0 no lugar de x, né, claro, e 3 no lugar de y. Como que isso vai ficar? Deixa eu pegar aqui no nosso repositório, como eu falei na correção anterior. O Jamboard não faz equações, então tem que ter um repositório. Então nós temos aqui 3 no lugar de y e 0 no lugar de x. E aí eu vou pegar e fazer a mesma coisa para essa coordenada. É a única coisa que eu posso fazer, né? Então vamos pegar agora a outra coordenada, colocando 0 no lugar de y, óbvio, né? E 1 no lugar de x. Então ficaria como aqui. Então essa nossa segunda, né, equação ficaria assim. Substituindo, né, na lei de formação genérica, que a gente não tem uma lei de formação ainda que represente esse gráfico. Então nós temos duas equações aí, e na realidade essas equações, como os valores de a e b são os mesmos, então, né, eu posso dizer aqui, ó, né, sem sombra de dúvida, que, né, essas duas equações formam um sistema de equações do primeiro grau, que os expoentes de a e b é 1. Então, o valor de a nas duas equações e o valor de b são os mesmos. Então, a gente pode utilizar aí o recurso que vocês tinham para resolver sistema de equações. Ou, né, vou fazer até melhor, porque eu tenho um a vezes 0 aqui. Então, vou pegar essa primeira equação para facilitar a nossa vida e vou continuar a resolvê-la, porque qualquer número vezes 0 é 0. Não me interessa quem seja a. Então, essa equação implica em quem? A vezes 0 vai dar 0. Então, 3 é igual a 0 mais b, ok? Posso continuar, né? Óbvio. O que ficaria aqui? Vamos colocar aqui no nosso quadro aqui. 0 mais b. 0 mais b vai ser b. Então, isso aqui implica em b igual a 3 ou 3 igual a b. Então, já descobri o valor de b. Já dá para a gente começar a montar, né? Agora, eu vou pegar, né, qualquer uma, ou melhor, a segunda equação aqui, ó, vou colocar mais embaixo para separar. E vou trocar b pelo valor que b assume. Quem é b? b é 3. Então, tiro o b e coloco o 3 no lugar. Que aí agora nós temos só uma variável. Dá para continuar resolvendo isso, ok? Então, você tem o quê? Vou colocar aqui. A vezes 1 é o próprio a, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Ok? Então, nós temos que a vezes 1 é a. Posso pegar esse a e passar para o lado de cá negativo, ou posso pegar o 3 e passar para o lado esquerdo negativo. Mas para a variável não ficar negativa, então eu vou pegar o 3 e passar para o lado esquerdo. Então, quando você pega aí 3 e passa para o lado esquerdo, o 3 fica negativo. Então, menos 3 é igual a A. Então, pode dizer que A
é menos 3. Então, nós temos o valor de A e o valor de B. Basta pegar esses dois valores e substituir na nossa lei de formação genérica, que nós teremos a resposta, né, que é a lei de formação da função que está representada no gráfico. Então, a nossa resposta é o quê? Menos 3 no lugar de A e 3 no lugar de B. Então, f de x é igual a menos 3x mais 3. Então, essa é a nossa questão de número 3 respondida aí para vocês. Vamos à nossa última questão para finalizar. E nós tínhamos o quê? Um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R$ 5,00, o lucro final L será dado em função das X unidades vendidas. Responda. Qual é a lei, né, de formação dessa função L? Quantas unidades devem ser vendidas para se ter um lucro de R$ 315? Então, eu vou buscar aqui no meu repositório, né? Vamos primeiro entender o que seria lucro, né? É uma expressão aí utilizada muito no nosso cotidiano. Lucro é a diferença entre o valor arrecadado pelo gasto. Então, se você tem aí uma loja, uma empresa, então você tem um gasto para fazer algo, né? Ou para comprar algo, e aí você vai vender num valor maior do que o seu gasto. E aí essa diferença entre o gasto e o valor que você vai vender o produto é chamado de lucro. Então, nós temos o que? Vamos começar então a montar o nosso problema. Eu vou começar pelo valor arrecadado. Qual é o valor arrecadado? Ou melhor, qual é o lucro? Vamos começar pelo lucro. Eu tinha anotado diferente. Quem vai ser o lucro? É o L de X. Por quê? O lucro final é L. Então, L é o lucro. E L vai estar em função de X. Porque depende da quantidade de peças que eu vou vender, para mim, né, de unidades que eu vou vender, para mim ter um valor arrecadado. Então, o nosso lucro é o L de X. Mas como a gente já viu que no lucro nós temos que ter o que se vende e nós temos que ter o que se gasta, então vamos primeiro pensar no que se vende. Como que ele vai arrecadar isso? É a quantidade de peças vendidas. Mas quanto custa cada unidade? R$ 5,00. Então, se eu tivesse uma, era 5. Se tivesse duas, era 10. Se tivesse 3, era 15 e assim sucessivamente. Ou seja, então a quantidade de peças vezes R$ 5,00, porque eu estou adicionando 5 a cada unidade vendida, então nós temos que x vezes 5 é o que vai se arrecadar. Porque as unidades vendidas vezes R$ 5,00, que é o preço de cada uma. E ainda ficou faltando 230. 230 falou que é despesa. Então, se é despesa, é o gasto. Então, vamos colocar aqui embaixo que 230, né, é o nosso gasto, que é a despesa que vai ter com isso. E aí a gente já sabe, a gente já até escreveu bastante ali no início, que o lucro é quem? É a diferença entre o que se arrecada e a despesa. Então, eu vou pegar e diminuir esses dois. Então, a nossa lei de formação, como que vai ficar? Finalizando essa primeira parte, a lei de formação da nossa função. Essa é a resposta da letra A, tá, gente? O lucro é igual a quem? 5 vezes x, 5x. E aí, o que eu arrecado, que é 5 vezes x, diminui por quem? Pela despesa, que é 230. Então, respondida a questão de número A. Vamos agora à letra B. Quantas unidades devem ser vendidas para se ter um lucro de R$ 315? Quem é o lucro? O lucro é L de X. Então, tem que pegar o 315 e colocar no lugar de quem? De L de X. Fazendo isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter apenas uma variável e não duas. Então, vou colocar aqui, né, a substituição. Aí nós temos que 315 é igual a 5x menos 30. Então, agora só tem uma variável, então dá para resolver essa equação, que é uma equação do primeiro grau. O que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse menos 230, passar para o lado direito positivo. Então, vamos fazer isso daqui, né?
Vamos resolver a nossa equação. E aí, fazendo essa troca aqui, nós teremos que 315 mais 230 é igual a 5x. 230 passou para cá positivo, 315 permaneceu a mesma coisa, e o 5x também permaneceu a mesma coisa. E aí agora eu somo esses dois, óbvio, né? Que eles são termos semelhantes. Nenhum dos dois são acompanhados por letras, então eles são semelhantes. Então nós teremos que a soma desses dois vai dar 545, é igual a 5x. Como x multiplica 5, então x é igual a quem? 545 dividido por 5. Então, fazendo aqui, né, a nossa divisão, eu tenho que x é igual a 545 dividido por 5. E aí, fazendo a divisão, a gente vai chegar à nossa resposta, né? Então, nós temos que 545 dividido por 5 é igual a 109. Então, podemos dizer, afirmar com certeza, que esse comerciante vai ter que vender 109 unidades para que ele tenha um lucro de 315 reais. Ok? Finalizada a nossa questão de número 4. Essa foi a última questão. Todos os exercícios que nós fazemos, eu faço a correção para vocês terem uma devolutiva, mas novamente, né, eu lembro vocês que eu estou vendo muito poucos alunos consultando a correção dos exercícios. Então significa, né, que vocês às vezes não estão tendo um retorno. Então aconselhe os colegas de vocês que não estão vendo as correções a verem, porque esses conteúdos vão ser cobrados, não estão sendo trabalhados à toa. Então vejam a correção e falem para os seus colegas verem também, ok? Muito obrigado, né, a mais uma correção, pela participação de vocês, e até a próxima correção.